Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui o professor Paulo Alexandre, o famoso Xandão, e vamos a mais uma aula. Bom, estamos aqui para falar sobre a disciplina de redação e nesta aula de número um eu selecionei, a questão das famosas competências que envolve aí o famoso Enem, né? Então, nós vamos agora desvendar as competências. Antes disso, eu quero dizer o que seria realmente a competência, né, pessoal? Então, a competência vai ser esse conjunto de habilidades que você vai ter, uma aptidão que você tem que ter para responder aí, para formular o seu texto. Esse texto que é tão visto, que é tão, gente, cobrado aí no Enem. Não só nele, mas em seleções, isso, concursos, e que está sendo aí adotado para muitas coisas. Então, que texto seria esse? É o famoso texto dissertativo argumentativo. Então, a gente tem aí o quê? A questão dessa formulação e DC, introdução, desenvolvimento e a conclusão. E vocês, já estão cientes disso, mas nem todo mundo conhece a questão das competências, né? Então são 5 competências, ok? E a partir de hoje nós iremos desvendá-las. E você vai também entender como é que você chega nessa nota, nesses 1.000 pontos, o que é que deve ser mesmo, gente, colocado, tomar cuidado e estar ciente sempre dessa questão. Por quê? Porque a sua prova, ela vai ser corrigida, ela vai ser baseada, ela vai ser gerada a partir dessa questão das competências, né? Então a gente tem aí a questão desse texto dissertativo, de dissertar, de explanar, de falar, de explicar, né? E argumentativo, de argumentar. Então você tem que dar argumentos, são 2 argumentos básicos que você deve colocar no seu texto. Por quê? Porque nos desenvolvimentos você irá detalhá-los, né? E no final você vai dar aí a solução, a famosa proposta de intervenção. Então, vamos lá. Nós temos aí, Enem. O Enem que é tão temido por alguns, Aliás, pela maioria. Mas fiquem tranquilos, certo? Então nós temos aí as competências, vocês irão entender como é que tudo isso funciona, certo, pessoal? Bom, o que é que nós temos aí? Nós temos 5 competências, ok? E cada uma delas vale 200 pontos. Ah, por que que vale isso, pessoal? Porque é, através dessa contagem que você vai chegar a uma nota geral de no máximo 1.000 pontos. Então, assim, eu quero tirar mais de 800 sempre, ou então 1.000. Muita gente pensa nisso aí, né? Mas assim, gente, eu sei que é sim possível atingir os 1.000, mas uma dica que eu dou é não fiquem ansiosos em sempre querer, de desejar, em almejar esses 1.000. Então, um texto, ele é visto como bom quando você tira de 700 para cima. A depender de cada curso é que você vai ter o que aí? Apontar esses pontos, essa pontuação, ela tem que ser maior, certo? Mas você deve sim, sempre querer mais, querer passar dessa média, porque, tipo, a gente tem 1.000 pontos, né? Então você ficou ali na margem dos 500, nível mediano, de modo geral, né? Mas, pessoal, tem que se passar disso sempre, né? Então, esse nível mediano, de modo geral, se você tira 500 pontos. 600 já você está achando aquela luz lá no fim do túnel. De 700 você já está muito bom. 800 e 900, ótimo. E os 1.000, claro, excelente. Então, tirar 1.000 não é tão fácil, também não vamos aqui, dizer que é muito fácil, mas é possível. Então, você é que deve buscar isso, né? Agora, é muito bom falar sobre essas 5 competências, porque muita gente fica, às vezes, como se diz, voando e não sabe como é que é gerada esta nota. Então, cada partezinha dessa, cada competência dessa, a gente vai ter aí, esse valor dos 200 pontos. Então, 5 vezes 200, a gente tem aí a questão dos 1.000 pontos, ok? É nisso que a gente tem aí como base. Certo, pessoal? Bom, então, nesta aula, eu quero falar sobre a competência um. Então, assim, nas minhas provas, meus alunos, vocês já estão aí acostumados, eu no final tenho uma folha
com a lista dos erros, né, que alguns alunos cometem, ali eu vou marcando, e no final, abaixo, tem um quadro com essas competências. E lá tem o nome de cada uma delas, né, e quanto vale e esse nível, né, que vai de 0 até os 200 pontos. Então, a partir dessa soma é que a gente tem também a nota pelo nosso mundo escolar, né? De uma prova que pode valer aí até 6 pontos, enfim, depende, né? Então, nós vamos ter aí. A competência 1, ela vai ter como esse título aí, ó, domínio da escrita formal da língua portuguesa. Então, envolve muita coisa, né? Então, é isso que eu vou agora aqui falar para vocês, o que é que deve ser, tipo, o que é que a gente corretor, né, é, observa e o que é que vocês devem saber para tomar, gente, cuidado para não errar, né? Então, vocês, falando do Enem, vocês podem ter até 2 erros, né? E esses 2 erros, eles são até, né, tipo, meio que ali escondidos, certo? Camuflados, mas você consegue atingir esses 1.000. No meu caso, quando eu corrijo, né, eu sou muito rígido, assim, eu quero que vocês acertem. Então, eu acho assim, um texto perfeito realmente é aquele que não vai ter erro, né? Mas claro que a gente, né, fecha o olho aqui, abre ali o outro, enfim. Mas procurem não errar, não borrar, alinhar. Então, a gente vai falar sobre tudo isso, né, nesse decorrer desse desvelar, né, nessas nossas aulas de desvendando as competências, ok? Então, a competência 1, ela tem aí esse nome e o que é que ela vai aí avaliar? O que é avaliado? Então, de modo geral, a gente tem aí ortografia, né, que está dentro dessa questão também que a gente chama muito de desvios, né? Então, esses desvios de várias formas, né? As palavras, acentuação, pontuação, certo? As concordâncias, então, de modo geral. Então, esses desvios aí que nós vamos ter também da língua que muitos alunos aí, certo, cometem quando vão escrever, quando vão aí dissertar, ok? Bom, então a gente tem aí o que é que vai ser avaliado lá? A questão de acentuação, certo? Então, puxado a isso, atrelado a isso, a gente tem a questão do famoso novo acordo ortográfico. Então, sempre eu estou passando, falando alguma coisa, a gente vai votar, sempre isso tem que rever, tem que praticamente, que em alguns casos, algumas regras você decorar. Então, a gente tem que sempre estar vendo isso. Como? Através da leitura, né? Então vocês leiam, claro, os livros de modo geral, assistam a filmes legendados. Na rua vocês podem observar outdoor, anúncio, cartazes com alguma palavra, né, que foi, gente, modificada. Então isso está valendo, já tem um bom tempo. Então é necessário, extremamente necessário, assim, essencial você no seu texto, se for usar, né, algum termo que ele foi modificado devido a esse acordo, você ficar atento, né? Principalmente a questão do hífen, das letras que dobram. Então, isso tudo aí é muito válido. Então, tem que sim ser, né, sempre, gente, lembrado, ok? Outra coisa também que vai ser analisado aí no seu texto com essa competência 1, esse emprego de letras maiúsculas e minúsculas. Então, depois desse ponto, continuando, começando o parágrafo. Então, é essencial isso. A gente fala muito em tipo, leia muito, mas não é só isso. Então, a gente tem que ter uma base, uma dupla de leitura e escrita, certo? E de pesquisa. Então, o conteúdo é seu, a bagagem cultural é sua. Então, tudo isso tem que ser juntado, certo? Por você. Então, ninguém aqui é mágico. Então, é você que vai buscar. Busque conhecimento. Seja sempre curioso, pessoal. Viu algum termo que não sabe? Vai lá, pesquisa. Todo mundo, ninguém sabe tudo. Então, essa questão, né, dessas normas, então a gente aprende, né, principalmente vocabulário, com muita leitura escrita, né, a prática aí associada a esse mundo, a esse bojo teórico, né, a esse conjunto aí da teoria, certo? Outra coisa também que os alunos erram muito, eu vejo muito nas minhas provas, né, e alguns casos aí do Enem, é a questão de separação silábica. Principalmente quando está chegando lá na margem direita da folha, não deu a palavra, eu não sei separar. E aí vocês às vezes deixam aqueles espaçamentos, não pode, né? Então, separação. Então, por isso que a gramática é extremamente necessária.
Então, a gente tem normas para a escrita. Não se escreve como fala em um texto dissertativo, argumentativo. A gente tem casos para isso, temos variações, explicações aí linguísticas em que a gente pode usar essa linguagem informal, coloquial do nosso dia a dia. No texto dissertativo, argumentativo, não é para falar difícil, e sim para escrever de acordo com uma norma, gente, padrão, que vocês aprendem na escola. Mas o aluno, vocês devem estar cientes disso, de que eu tenho que ler, que escrever, que pesquisar sempre, porque todo dia a gente aprende e ninguém vai saber tudo, nem eu e nem vocês, certo? O que é que vai ser mais avaliado na competência 1? Então a gente tem aí né, as famosas questões de que, né? Regência verbal e nominal, concordância verbal e nominal. Então vejam que a escola ela é necessária, que o ensino fundamental, médio, eu digo que até a educação infantil, porque estudar, né, é para a vida toda. A gente morre estudando, aprendendo, então é isso que a gente leva, certo? É isso que fica. Então a gente tem que ter essa base que vocês vêm tendo isso desde o ensino fundamental, vamos assim falar, porque é onde a gente vai ter mais ciência, certo? Das coisas. Ok? Então a gente tem exatamente isso aí. Pontuação é essencial e que tem muito erro. Parágrafo, principalmente, não é tópico, tem que ter no mínimo 2 períodos, então tem que ter esse ponto continuando. Tem que prestar atenção, observar, gente, modelos, ok? Então vocês têm um mundo nas mãos. Então busquem, porque ninguém vai lhe dar uma fórmula mágica e ninguém vai fazer o texto por você. É você e acabou, né? Paralelismo, certo? São as construções, essas frases, aqueles pares de conectivos que eu sempre falo tanto, né? Tanto quanto, não só, mas também. Ok, pessoal? Por um lado, por outro, estruturas necessárias que, se você usar, você tem que obrigatoriamente fazer essa combinação, esse paralelo, ok? Então, isso aí é importantíssimo e muita gente erra, porque usa uma coisa e a outra fica no ar. Aí a gente chama de linguagem vaga, que teve essa falha, que teve esse desvio, certo? Gramatical. Emprego dos famosos pronomes, porque eles substituem os nomes. Então, repetição, vocês repetem às vezes muito as palavras. Então, tem que ter muito cuidado nisso aí, certo? E um outro tópico também que é muito, assim, gente, muito nítido a questão de erro é o uso da famosa crase, esse acento indicativo, né? Então eu tenho que ter, gente, cuidado, existem normas quando usar, quando não, quando é facultativo. Então vejam, tudo isso envolve a famosa competência 1, que é esse domínio, né, formal da língua portuguesa, certo? Então, tendo ciência disso, vocês sabem, tem que ter cuidado. Essa competência é extremamente importante, eu digo que é a base de todas, certo? Porque as outras elas são mais fáceis até. Mas essa competência 1 é onde a gente observa o maior número de erros, certo? Principalmente a questão do famoso vocabulário. Beleza? Então é isso, né? Nós desvendamos a competência 1 e é ela que vai dar aí 200 pontos. OK? Vou ficando por aqui e até mais.